Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer mais um relato de um seguidor de nosso trabalho. Vamos para a história. Oi, pessoal do canal! Primeiro, queria dizer que sou fã do trabalho de vocês. Acompanho há mais de 2 anos e suas histórias sempre me deram arrepios. Mas eu nunca imaginei que um dia estaria escrevendo minha própria experiência para vocês. Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos, sou casado com a Patrícia há 8 anos e temos uma filha de 5 anos, a Sofia. Trabalho como motorista de aplicativo há 3 anos, desde que perdi meu emprego numa empresa de logística. Não é fácil, mas conseguimos pagar as contas e dar uma vida digna para minha família. O que aconteceu comigo ainda parece um pesadelo, mas preciso contar. Talvez ajude alguém que passe por algo parecido ou pelo menos sirva de aviso. Era uma terça-feira, início de março deste ano. Eu estava fazendo o turno da madrugada. Sempre rende mais, mesmo sendo mais perigoso. Por volta das 2h30 da manhã, recebi uma corrida no centro da cidade. Um cara chamado Marcos, destino para um bairro meio afastado que eu não conhecia bem. Quando cheguei no ponto, vi um homem na faixa dos 40 anos, bem vestido, mas com uma expressão estranha no rosto. Parecia apavorado. Ele entrou no carro rapidamente, olhando sempre para trás, como se alguém estivesse seguindo. "Por favor, dirige rápido", disse ele, com a voz trêmula. "Preciso chegar logo." Pensei que fosse algum problema familiar, emergência médica, sei lá. Acelerei dentro do possível, mas respeitando o trânsito. Foi quando chegamos numa avenida meio deserta que as coisas ficaram estranhas. O carro simplesmente morreu. Do nada. Eu tinha acabado de abastecer, a bateria estava nova, mas o motor parou e não queria pegar de jeito nenhum. E o mais esquisito, não tinha nenhum barulho na rua. Nenhum. Nem vento, nem carros ao longe. Nada. Não, começou a falar o Marcos, entrando em pânico. Ela me encontrou. Ela veio me buscar. Calma, amigo. Vou ligar pro guincho, a gente resolve isso. Foi quando senti aquele frio, não um frio normal, mas algo que parecia vir de dentro dos ossos. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse pressionando o carro. As janelas começaram a embaçar sozinhas, e eu juro que vi formas se movendo na neblina. "Ela tá aqui", sussurrou Marcos. "O prazo acabou. Eu deveria ter morrido há 3 dias." Isso me deixou ainda mais confuso. "Do que você tá falando, cara?" Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Eu fiz um acordo há 20 anos. Ela me deu sucesso, dinheiro, tudo o que eu queria. Mas o preço? O preço era minha vida aos 43 anos. Hoje é meu aniversário." Antes que eu pudesse processar direito o que ele estava dizendo, houve batidas no vidro. Mas não eram batidas normais. Eram como se garras estivessem arranhando o vidro, deixando marcas que brilhavam com uma luz fraca e vermelha. O carro começou a balançar, violentamente, como se algo gigantesco tivesse do lado de fora, tentando virar a gente. O Marcos estava rezando em desespero, e eu fiz a única coisa que pensei fazer. Liguei o carro. Por algum milagre, ele pegou. Pisei no acelerador e saímos dali voando. Olhei no retrovisor e vi... Bem, até hoje não sei como descrever. Era como uma sombra imensa seguindo o carro, mas uma sombra que tinha forma, que tinha presença e estava furiosa. Levei o Marcos até o destino dele, uma casa simples, num bairro residencial. Ele me pagou, me agradeceu umas 5 vezes e disse algo que me arrepiou. "Obrigado por salvar minha vida, mas cuidado. Ela não gosta quando alguém interfere nos planos dela." Nos primeiros dias, tentei convencer a mim mesmo que havia sido só estresse, cansaço, imaginação. Mas as coisas começaram a dar errado na minha vida de uma forma que não era normal. Primeiro, o aplicativo começou a dar problema. Recebia corridas que não existiam, chegava no local e não tinha ninguém. Ou então, o GPS me levava para lugares errados, becos sem saída, bairros perigosos no meio da madrugada. Minha avaliação despencou porque os passageiros reclamavam que eu não chegava no horário ou ia para lugares errados.
Depois vieram os problemas mecânicos. O carro, que nunca me deu dor de cabeça, começou a ter defeitos estranhos. O motor morria em semáforos, os pneus furavam sem motivo aparente, a bateria descarregava, mesmo nova. Gastei uma fortuna em mecânico e nenhum deles conseguia explicar o que estava acontecendo. Em casa, as coisas também ficaram tensas. A Sofia começou a ter pesadelos todas as noites. Dizia que tinha uma senhora escura que ficava parada no quarto dela, só olhando. A Patrícia estava estressada comigo porque eu estava ganhando cada vez menos e gastando cada vez mais com o carro. "Rodrigo, você tá diferente", ela me disse numa noite. "Parece que está sempre com medo de alguma coisa. O que está acontecendo?" Eu não sabia como explicar. Como contar para sua esposa que você acha que uma entidade sobrenatural está sabotando sua vida porque você salvou um cara de um acordo que ele fez 20 anos atrás? Foi na terceira semana que eu tive certeza de que não era paranoia. Eu estava voltando para casa depois de uma noite particularmente ruim, só 3 corridas em 8 horas, quando vi ele na calçada, o Marcos, parado embaixo de um poste de luz, me olhando fixamente. Parei o carro e desci. "Marcos, cara, que bom te ver, como você tá?" Quando cheguei mais perto, percebi que algo estava muito errado. A pele dele estava cinzenta, os olhos completamente opacos, e ele estava sorrindo, mas não era um sorriso humano, era algo predatório. "Olá, Rodrigo", disse a coisa que tinha sido o Marcos. "Vim te agradecer novamente." "Agradecer pelo quê?" "Por me dar 3 semanas extras de vida. Foi muito gentil da sua parte. Mas ela finalmente me pegou ontem. E agora? Agora ela está muito brava com você." Foi quando entendi. O Marcos estava morto. Tinha morrido, mas algo estava usando seu corpo para me entregar uma mensagem. "O que ela quer comigo?" "Compensação", disse a coisa que tinha sido o Marcos. "Você a privou de um banquete que era dela por direito. Então agora ela quer um substituto." Um substituto? Os olhos opacos se fixaram nos meus. "Sua filha tem uma alma muito pura, Rodrigo. Muito saborosa." O que aconteceu depois foi o período mais sombrio da minha vida. A entidade, essa coisa que queria cobrar o débito do Marcos, começou a perseguir a minha família abertamente. A Sofia parou de dormir. Toda noite ela gritava, dizendo que a senhora escura estava tentando levá-la embora. A Patrícia levou ela em médico, psicólogo, achando que era trauma ou algum distúrbio. Mas eu sabia que era real, porque eu também estava vendo. Sombras se movendo pelos cantos da casa, sussurros em línguas que eu não reconhecia. Objetos caindo sozinhos, luzes piscando, temperatura caindo drasticamente em certos cômodos. Nossa casa havia se tornado um campo de batalha invisível. Minha situação financeira desmoronou completamente. O carro quebrou definitivamente. O mecânico disse que parecia que alguém tinha jogado ácido no motor. Sem carro, sem trabalho. Comecei a fazer bicos, mas em todos os lugares que eu tentava trabalhar aconteciam acidentes. Escadas quebravam quando eu subia, equipamentos pegavam fogo quando eu encostava, clientes cancelavam serviços no último minuto. A Patrícia estava no limite. "Rodrigo, eu não sei mais o que fazer. Parece que nossa família está amaldiçoada. A Sofia não quer mais ficar sozinha. Eu tô com medo de sair de casa e você parece um fantasma." Uma noite, depois de mais um dia sem conseguir ganhar um centavo, eu estava sentado na cozinha, com a cabeça nas mãos, quando ouvi a Sofia gritar lá do quarto. Corri para lá e vi ela no canto da cama, apontando para a parede. "Papai, ela tá ali! A senhora escura! Ela quer me levar!" Olhei para onde ela apontava e vi uma sombra se formando na parede. Uma sombra feminina, alta, com dedos longos demais. E ela estava se aproximando da cama da minha filha. "Saia daqui!" gritei, me jogando entre a sombra e a Sofia. A temperatura do quarto despencou. Senti como se garras invisíveis me agarrassem pelo coneco e me levantassem do chão. Uma voz sibilou no meu ouvido. "Você vai pagar pelo que fez. Se não for você, será ela."
foi quando eu perdi completamente a esperança. Como lutar contra algo que eu nem conseguia ver direito? Como proteger minha família de uma entidade que podia aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar? Naquela mesma noite, peguei todas as economias que restavam, coloquei no envelope e deixei na mesa da cozinha com uma carta para Patrícia. Disse que tinha que resolver uma coisa, que era perigoso e que se eu não voltasse em uma semana, ela deveria pegar a Sofia e ir para a casa da mãe dela em outro estado. Saí de casa às 3 da manhã, caminhando pelas ruas vazias, sem destino certo. Só sabia que não podia mais colocar minha família em risco. Foi caminhando por um bairro industrial abandonado que eu encontrei ele. Eu estava sentado numa calçada quebrada, chorando como não chorava desde criança, quando ouvi passos se aproximando. Levantei a cabeça e vi um homem idoso, bem vestido, com um terno impecável e uma bengala de cabo dourado. "Noite difícil, jovem Rodrigo", disse ele com uma voz educada e calma. Isso me chamou a atenção imediatamente. "Como você sabe meu nome?" Ele sorriu gentilmente e se sentou ao meu lado na calçada. "Sei muitas coisas. Sei que você salvou um homem de cumprir um acordo. Sei que agora está sendo perseguido por alguém muito pouco razoável. E sei que você daria qualquer coisa para proteger sua família. Quem é você?" "Sou alguém que pode ajudar. Alguém que tem experiência em lidar com entidades como a que está te perseguindo." Ele bateu a bengala no chão 2 vezes e o som ecoou de forma estranha. "Meu nome é Senhor Demétrio e tenho uma proposta para você." "Que tipo de proposta?" "A entidade que está te perseguindo é jovem, impaciente, má administradora dos seus recursos. Ela quebrou várias regras ao perseguir você e sua família por causa de um acordo que ela fez com outra pessoa. Ela me olhou com olhos que pareciam muito mais velhos do que o resto do rosto. Isso criou uma oportunidade." "Que tipo de oportunidade?" "Posso fazer com que ela seja absorvida, consumida por uma entidade maior, mais antiga, que segue as regras apropriadas." Ele sorriu. E havia algo predatório naquele sorriso também, mas diferente, mais refinado. Sua perseguição terminaria imediatamente. Sua família estaria segura. Sua vida voltaria ao normal. Eu sabia que era loucura, mas que escolha eu tinha? E qual seria o preço? Sua capacidade de sentir culpa. Fiquei confuso. Como assim? A culpa é uma emoção paralisante, não é? Impede que as pessoas façam o que precisam fazer, que tomem decisões difíceis, que sejam verdadeiramente eficientes. Ele gesticulou elegantemente com uma mão. Sem culpa, você se tornaria mais determinado, mais focado, mais capaz de prover para sua família, sem se preocupar com questões morais menores. E isso é seguro? Perfeitamente. Você continuaria sendo você mesmo, apenas mais prático. Eu olhei ao redor, para o bairro abandonado, para minha situação desesperadora, pensando na Sofia com medo no quarto dela, na Patrícia perdendo a esperança. Se eu aceitar, minha família realmente estará segura? Completamente. E sua vida prosperará de formas que você nem imagina. Estendi a mão. Eu aceito. Quando nossas mãos se tocaram, senti como se algo fosse arrancado do meu peito, algo que eu nem sabia que estava lá até desaparecer. O que aconteceu depois foi rápido e terrível. O Sr. Demétrio se transformou, não numa criatura monstruosa como eu esperava, mas em algo maior, mais presente. Como se toda a realidade ao nosso redor tivesse se tornado uma extensão dele. "Obrigado pela autorização, Rodrigo", disse ele, e sua voz agora vinha de todas as direções. "Agora posso intervir legalmente." A rua ao nosso redor escureceu ainda mais, e eu senti a presença dela, a entidade que havia me perseguido. Ela se materializou a algumas quadras de distância, uma sombra enorme e furiosa correndo na nossa direção. "Você?" gritou ela,
com uma voz que fez as janelas dos prédios abandonados se estilhaçarem. Você não tem autoridade aqui! Pelo contrário, disse o Sr. Demétrio calmamente. Você perseguiu uma família inocente, quebrou o acordo original, tentou cobrar uma dívida que não era sua por direito. Ele sorriu e, dessa vez, o sorriso era puramente predatório. Isso me dá todo o direito de reclamar seus recursos. O que se seguiu foi uma batalha entre duas forças que eu não conseguia compreender completamente. A rua se tornou um campo de guerra sobrenatural, prédios tremendo, o asfalto rachando, uma escuridão que parecia viva engolindo tudo ao redor. A entidade que me perseguia lutou, mas era óbvio que estava perdendo. O Sr. Demétrio era mais antigo, mais poderoso, mais experiente. Em poucos minutos, ela foi consumida. Simplesmente deixou de existir, absorvida pela presença maior. Está feito, disse o Sr. Demétrio voltando à forma humana. Sua perseguição acabou. Sua família está segura. E agora? Agora você volta para casa e reconstrói sua vida. Descobrirá que tem uma capacidade notável para tomar decisões difíceis sem hesitação. Ele ajustou o terno e sorriu. Apenas lembre-se, destinos existem por uma razão. Na próxima vez que pensar em interferir, considere as consequências. Quando voltei para casa, tudo havia mudado. A Sofia dormia pacificamente pela primeira vez em semanas. A Patrícia chorou de alívio quando me viu. E eu senti uma clareza mental que nunca havia experimentado antes. Nos meses seguintes, minha vida se transformou completamente. Consegui um emprego numa empresa de logística. O mesmo tipo de trabalho que tinha antes, mas agora eu era incrivelmente eficiente. Não perdia tempo com hesitações, não me preocupava com questões morais menores nas decisões do trabalho. Em 6 meses, fui promovido a supervisor. Em 1 ano, gerente. Minha família nunca mais passou necessidade. A Sofia voltou a ser uma criança normal, feliz e segura. A Patrícia recuperou a confiança em mim e em nosso futuro. Nossa vida se tornou estável, próspera, tranquila. E o mais importante, nunca mais vi nem senti a presença de qualquer entidade sobrenatural. Passaram-se 2 anos desde aquela noite. Escrevo este relato porque acredito que há pessoas que possam passar por situações similares e talvez minha experiência possa ajudar. O que aprendi é que existe um equilíbrio no universo que não devemos tentar quebrar. O Marcos havia feito seu acordo conscientemente, sabia das consequências. Quando interferi, mesmo com boas intenções, criei um desequilíbrio que teve consequências terríveis para minha família. Também aprendi que existem entidades que seguem regras, que respeitam contratos e hierarquias. O Sr. Demétrio, apesar de não ser humano, foi honesto comigo. Cumpriu exatamente o que prometeu, nada mais, nada menos. Perder a capacidade de sentir culpa mudou minha vida de formas que eu não esperava. Sou mais eficiente, mais determinado, mais capaz de tomar decisões difíceis. Minha carreira decolou, minha família prospera. Tenho uma vida que muitos invejariam. Mas às vezes, principalmente tarde da noite, me pergunto que tipo de decisões eu tomaria hoje que não tomaria antes. Que limites eu cruzaria sem hesitar agora que a culpa não me segura mais. É um preço que valeu a pena. Minha família está segura e feliz. Temos uma vida boa. Mas sei que sou diferente do homem que era antes daquela noite no cemitério. Se você está passando por algo sobrenatural, lembre-se, tudo tem um preço, e nem sempre conseguimos prever quais serão as consequências dos nossos acordos. Mas às vezes, quando não há outras opções, quando sua família está em perigo, às vezes você paga o preço e segue em frente. Só espero que quem leia isso nunca precise fazer essa escolha. Obrigado por lerem minha história. Espero que ela sirva de aviso e, quem sabe, de esperança para quem precisa. Rodrigo Santos, São Paulo, SP, novembro de 2024. PS. Se vocês publicarem minha história, podem usar só o primeiro nome. Prefiro manter minha família fora dos holofotes. E, por favor, se alguém passar por algo parecido, não hesitem em procurar ajuda.
mesmo que seja o tipo de ajuda que o mundo normal não consiga oferecer.